Graças a paz, gente. Vamos aí para mais uma devocional nossa. Hoje eu quero ler com vocês uma passagem do Evangelho de João, um texto que eu gosto muito. João capítulo 7, verso 32. A gente depois vai dar um salto lá na frente e ler o 45, o 46 e o 47, tá? Para a leitura não ficar tão extensa. Então, se você vai acompanhar aí comigo, João capítulo 7, verso 32. Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Aí o 45 agora. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Uma vez perguntaram para mim se eu pudesse aí escolher ouvir alguém do passado pregando, quem que eu escolheria. E me vieram vários nomes aí à mente, né? Mas eu pensei logo no apóstolo Paulo, claro. Mas eu pensei em outros nomes da história, como João Crisóstomo, Agostinho, Calvino, Whitefield, Spurgeon, Lloyd Jones, e vários outros nomes aí, que talvez não sejam aí tão populares como esses, mas foram grandes pregadores. Que tanto a história aí como os depoimentos vai dizer que as pessoas tinham a sensação de terem as suas almas transportadas pela verdade, né? Elas se desmanchavam em lágrimas aí de arrependimento e constrangimento pela presença de Deus quando esses homens falavam de Deus, quando eles pregavam. E eu fico pensando, se ouvir eles devia ser uma experiência incrível, como deveria ser então ouvir o próprio Jesus pregando? Nesse texto que a gente leu, no verso 32, os fariseus, junto com os sacerdotes, vendo que as multidões aí criam em Jesus e o seguiam, temendo pela popularidade de Jesus que crescia demais, isso acabaria resultando em descrédito para eles, né? Eles perderiam espaço. Envolvia toda uma questão, expectativas aí políticas e religiosas. Por esse motivo, eles planejaram empreender Jesus e enviaram guardas para fazer isso. Só que lá a partir do verso 45, o texto fala que os guardas voltam até os sacerdotes fariseus, só que eles voltam sem Jesus. Eles vão olhar então para os guardas e vão dizer: cadê? Por que vocês não trouxeram, né? E a resposta deles vai ser muito simples. E para mim, parece que a narrativa traz quase que um tom aí de solenidade na resposta, né? Eles vão dizer: jamais alguém falou como este homem. Essa foi a explicação e a justificativa deles. Quando eu leio isso, a imaginação desperta e eu fico aí tentando construir aquela cena na cabeça, aquela situação. Os guardas com cara de confusos, né? Talvez processando ainda, absorvendo aquilo que eles tinham ouvido. O sacerdote sem entender o que estava acontecendo, aquela situação embaraçosa. Porque pensa comigo, gente, o que poderia ter acontecido de errado? Eles estavam em vantagem, provavelmente estavam armados, mas não conseguiram trazer Jesus. Não foram capazes de pegar um homem desarmado que não representava nenhuma ameaça ou risco. O que foi que aconteceu? A questão é que, ao ouvir Jesus, esses guardas ficaram tão maravilhados que eles paralisaram. Fica aí entre linhas no texto, né, que de alguma forma as palavras de Jesus mexeu com esses guardas e levaram eles aí a algum tipo de constrangimento, ou então convicção, a gente não sabe. Mas foi o suficiente para eles desconcertarem, né? Eles não conseguiram cumprir a ordem, não conseguiram fazer o que foram lá para fazer. A palavra no texto original, traduzida por falou, traz aí para a gente a ideia de expor com palavras e tornar conhecido, né? Ou revelar um próprio pensamento, anunciar, contar. Provavelmente então o que Jesus estava falando, né? Estava associado àquilo que era costumeiro da sua mensagem, os seus ensinamentos, né? A pregação e os princípios do reino de Deus. A gente sabe pelos evangelhos que esse era o conteúdo da mensagem, né? Era isso que Jesus anunciava. Esses guardas haviam acabado de ouvir o próprio Jesus pregando o reino de Deus, meu irmão. Imagina aí o que seria isso, né? Ouvir o próprio Jesus pregando e ensinando. Olha que embaraçoso para os sacerdotes. Nunca ninguém falou como esse homem. Isso além da vergonha aí, né? Deixa evidente que Jesus era mesmo poderoso, que ele era Deus. Cada vez que eles buscavam aí coisas contra Jesus, mais evidências surgiam a favor de Jesus. Tem um texto em Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, que acontece algo quase que parecido. Jesus havia aí acabado de proferir algumas palavras e as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. E o verso 29 vai dizer que era porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Eles tinham naquele momento
é um sistema religioso vigente apático, né, sem vida e que não demonstrava nenhuma virtude real, nem causava o menor impacto na vida das pessoas. Jesus vai aparecer então com a mensagem do Evangelho, né, com a pregação do reino de Deus, com princípios e valores que desafiavam a política da mente carnal e vai simplesmente revolucionar tudo isso. Romper com a morbidez de um judaísmo que há muito já havia abandonado aí a essência e as características mais fundamentais da sua identidade como povo, cultura e religião centrada em Deus, né? Eles já estavam enterrados aí em pecados e tradicionalismo. Esse texto de Mateus mostra o claro contraste que existia entre Jesus e os escribas, se referindo tanto ao conteúdo, pois o texto fala sobre eles estarem maravilhados com a doutrina de Jesus, mas também sobre a apresentação, ou seja, a forma como Jesus apresentava e expunha a mensagem. Porque diferente dos escribas, ele ensinava como quem tem autoridade. As pessoas sentiam a vibração e o impacto da mensagem. Whitfield, ele dizia que as pessoas podem até não acreditar no que você prega, mas ao te ouvirem, que elas jamais duvidem de que você acredita. Será que as pessoas têm essa impressão quando ouvem aí a gente falar de Jesus? Que a gente acredita no que a gente está falando? Que isso é mais do que mero discurso religioso? Antes é aquilo que a gente vive de verdade? Será que nós transmitimos essa certeza, essa convicção? Essa autoridade é o pulsar da convicção, fruto da certeza que a gente tem de algo que nós estamos vivendo e experimentando, né? No verso 47 do capítulo 7 de João, os fariseus vão dizer que os guardas foram ludibriados, enganados, como se Jesus tivesse induzido eles ao engano, desviado a mente deles da verdade. É isso aí que a palavra no texto original indica pra gente, tá? Como se Jesus tivesse feito lavagem cerebral neles e os convencido a seguir uma fraude, uma mentira. Quantas vezes as pessoas se convertem, né? E a gente ouve os críticos, às vezes as pessoas da própria família dizendo que a pessoa sofreu uma lavagem cerebral, virou fanático. Tamanha mudança repentina na vida, no comportamento dessa pessoa, mas não. Não é uma fraude, nem lavagem cerebral. Antes é a força que a verdade tem de atravessar mentes, consciências e atingir aí o coração, né? De entrar no mais profundo da alma e arrancar os homens aí de suas celas e cativeiros espirituais, salvando elas. Hoje o que fica de lição para nós é que Jesus é a voz inconfundível do próprio Deus. Por isso ele mesmo disse: quem ouve a mim, ouve ao Pai. João capítulo 12, verso 44 a 49 vai falar sobre isso. Ouvir Jesus é ouvir o próprio Deus. Aqueles guardas ouviram Deus, por isso não é da gente se espantar e que eles tenham ficado daquele jeito. Eles foram para aprender, né? E eles que acabaram presos e capturados. A gente precisa ouvir dos ensinamentos de Jesus, da sua doutrina, e moldar a vida e configurar tudo a ela. Esse é o poder que tem a palavra de Jesus e os seus ensinamentos. Chocam as pessoas, impressiona, mexe com as bases e as estruturas, né? E causa um impacto transformador. A nossa conclusão é que é isso que nós estamos precisando, meu irmão. É isso que a igreja mais do que nunca precisa, que o mundo precisa, que as pessoas dos nossos dias estão precisando. Mais do que qualquer outra coisa que nós julguemos aí ser urgente, mesmo diante de tudo que a gente possa estar enfrentando nesse momento, a gente precisa mesmo ouvir Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra, por esse texto tão precioso do Evangelho de João. Ver, ó Deus, como as pessoas ficavam espantadas, chocadas com a mensagem, os ensinamentos de Jesus. Porque esse é o impacto que a verdade traz, ó Deus, nas nossas mentes e nos nossos corações. Carrega-nos, ó Deus, para perto do Senhor. Traz valor e significado para as nossas vidas e mostra para a gente a verdade. Traz para nós, ó Deus, aquilo que é verdade, mas não a verdade dos homens, mas a verdade do próprio Deus. O que nós mais queremos, ó Pai, é ouvir a sua voz. O que a gente mais quer, ó Deus, é ouvir o Espírito Santo falando aos nossos corações e que Ele faça isso através da sua palavra. Que Ele faça isso, ó Deus, e nos transforme, nos mude para a sua glória. Até que a gente, ó Deus, esteja totalmente conformado à sua imagem. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e dos nossos e tem nos sustentado. Nós oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. A gente se vê na próxima.